Queridos, eu quero falar com você a respeito dessa noite de duas situações paralelas, de dois milagres paralelos, mas muito comumente parecidos, né? Aquilo que Deus fez no Antigo Testamento, aquilo que Deus fez por intermédio de Jesus Cristo no Novo Testamento. Mas ambas as palavras, elas têm uma conexão em si especial, né, daquilo que Deus ele fez no Antigo e daquilo que Deus ele fez no Novo Testamento. Mas antes eu quero fazer uma pequena introdução com você e falar um pouco a respeito do profeta Eliseu. Nós sabemos que o profeta Eliseu foi um profeta grandemente, tremendamente usado, né, nas mãos do Senhor. O profeta Eliseu foi aquele que foi escolhido ali pelo profeta Elias, aquele que seguiu ali o profeta Elias, né, de um lado para o outro. Nós sabemos que Eliseu ele estava ali com seus bois, né, arando ali a terra. Quando o profeta Elias passa diante dele, ele vai e segue o profeta Elias. E quando o profeta Elias, né, está para ser levado ao céu junto com o Senhor, porque o profeta Elias não passou pela morte, né, Eliseu ele pede, né, ao profeta Elias para que ele houvesse sobre a vida dele uma porção dobrada do seu espírito que havia sobre Elias. E queridos, olhando para a palavra do Senhor, né, estudando a palavra do Senhor, nós vemos que o profeta Elias ele havia realizado grandes 7 milagres, grandes 7 obras Deus havia feito através do profeta Elias. E queridos, nós vemos ali que o profeta Eliseu ele pede para que houvesse porção dobrada, né, do Espírito de Deus que havia sobre a vida de Elias. Então nós vemos, querido, Eliseu, né, uma certa parte da sua vida ele vem, né, a falecer, chegou o tempo da sua vida, chegou o tempo do cumprimento, né, da sua vida, e nós vemos ali o profeta Eliseu realizando apenas 3 milagres. Mas nós vemos, queridos, na palavra do Senhor que Deus ele é tão fiel naquilo que a gente pede. Deus ele é tão fiel naquilo que nós pedimos ao Senhor, que Deus ele ouve a nossa oração. E diz a palavra do Senhor ali que o profeta Eliseu ele havia realizado 3 milagres. E quando o profeta Eliseu estava ali, né, naquela cova, de repente estavam uns homens ali tentando sepultar um homem também, próximo à cova do profeta Eliseu. E nós vemos, queridos, que aqueles homens se apavoram com um grande exército que estava vindo. Eles, sem querer, pegam aquele homem que estava morto e joga sobre a cova do profeta Eliseu. E diz a palavra do Senhor que quando aquele homem ele toca na cova do profeta Eliseu, aquele homem ressuscita. Então Deus ele estava cumprindo o 14º milagre. Deus, mesmo depois da morte de Eliseu, Deus ele cumpriu aquilo que o profeta havia pedido. Então, queridos, Deus ele é fiel naquilo que nós pedimos a Ele, aquilo que nós pedimos segundo a sua vontade, segundo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então, queridos, falando a respeito do profeta Eliseu, eu quero falar com você nessa noite, num grande milagre que aconteceu durante a caminhada do profeta Eliseu, que se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo de número 4, nós vamos estar lendo aqui a partir do versículo 8. Diz a palavra do Senhor assim, 2 Reis 4, versículo 8. E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, ali havia uma mulher importante a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele para nós, ali se acolherá. E sucedeu que um dia, chegando ele ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse o seu servo Geazi: chama essa sunamita. E chamando a ele, se pôs diante dele, porque ele tinha falado a Geazi, dizendo-lhe: eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, o que se há de fazer por ti? E haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E ela disse: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E disse Geazi: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Por isso disse ele: chama. E ele, chamando-a, se pôs à porta e disse: a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Queridos, você pode permanecer com a sua palavra aberta, nós vamos depois estar lendo mais o restante, mas eu quero comentar com você a respeito, né, dessa passagem, daquilo que o profeta Eliseu fez, esse grande milagre que Deus fez através do profeta Eliseu. Aquela mulher, ela estava atenta à caminhada daquele profeta. Aquela mulher, ela estava atenta ao mover de Deus que estava acontecendo ali naquela cidade. Ela estava atenta àquilo que Deus estava fazendo, que o Espírito de Deus estava fazendo através da vida do profeta Eliseu. E queridos, na nossa vida nós temos que ser como essa mulher. Nós temos que estar atentos, né, quando o mover de Deus ele se passa. Porque muitas vezes quando Deus, né, se move, é o momento de nós recebermos um milagre. É o momento de nós recebermos uma promessa da parte do Senhor. Então, queridos, nós não podemos estar desatentos àquilo que Deus está fazendo no nosso meio, aquilo que Deus ele quer fazer na nossa vida.
Que muitas das vezes, por um momento, queridos, de desatenção, por um momento de muitas vezes ignorar a presença do Senhor, nós deixamos de receber aquilo que Ele tem para nos entregar naquele dia, naquela hora, naquele lugar. Mas aquela mulher, ela estava atenta, ela estava com seus olhos voltados para aquilo que Deus estava fazendo através do profeta. E nós vemos aqui que essa mulher, ela resolve honrar a vida do profeta Eliseu. Ela fala para o seu esposo: olha, esse homem que passa para lá e para cá, esse homem é um profeta de Deus, esse homem tem algo diferente nele. Então vamos fazer um quarto e vamos trazer essa presença de Deus para dentro da nossa casa, vamos trazer essa presença de Deus para dentro do nosso lar. E queridos, aquele homem concorda com aquela mulher. Nós vemos aqui na palavra do Senhor que eles constroem um quarto, colocam ali uma cama, um candeeiro, que era uma lâmpada, e eles começam ali a alimentar o profeta e dar tudo ao profeta. E o profeta, ele preocupado com todas aquelas bênçãos que ele havia recebido daquela família, ele falou assim para o seu servo Geazi: o que eu posso fazer por essa mulher? Qual que é a necessidade dessa mulher? E o próprio profeta Eliseu pergunta para ela: você quer que eu fale algo por ti, para o capitão do exército? Você quer que eu interceda por ti alguma coisa para o rei? Mas ela fala: não, eu habito no meio do meu povo. Aquela mulher naquele momento, ela não pede nada. Mas eu creio que Deus, Ele tocou no coração do servo Geazi naquele momento, quando o profeta Eliseu pergunta para o seu servo Geazi: olha, o que eu posso fazer será por essa mulher? E Deus, ele toca no coração de Geazi, servo de Eliseu, e Geazi fala para Eliseu assim: olha, ela não tem filho, e o seu marido já é avançado em idade. Ou seja, aquela mulher não poderia dar continuidade ali à sua semente. Eu não sei se talvez poderia ter naquela mulher uma esterilidade, ou nela, ou no seu esposo, mas fato é que ela talvez não poderia ter tido o seu sonho de ter um filho, que era um sonho talvez daquela mulher. E eu acredito que Deus enxergou esse propósito no coração dela, mesmo ela não falando. E Deus, Ele enxerga, querido, no mais fundo do nosso coração, aquilo que nós passamos, aquilo que nós sonhamos, aquilo muitas vezes as lutas, os choros, as lágrimas que nós derramamos. Deus, Ele está sempre atento. Então, queridos, Deus, Ele, através do profeta Eliseu, Ele resolve dar aquele milagre àquela mulher. E o profeta Eliseu, ele olha para aquela mulher e fala assim: olha, dentro do tempo determinado você vai ter um filho. Mas aquela mulher, ela assustada, fala assim: não enganes a tua serva, porque isso é impossível. É impossível para mim, é impossível para o meu marido. Mas ele determina aquela palavra, e diz a palavra do Senhor que aquela palavra que o profeta Eliseu determinou se cumpriu. E no ano seguinte nós vemos que através daquele milagre que foi gerado, aquela criança nasceu. Vamos ler em diante os versículos, amém? Vamos ler a partir do versículo 18. Glória a Deus. Versículo 18 diz assim: e crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço, e ele levou a sua mãe. E ele o tomou e levou a sua mãe, esteve sobre seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. E chamou o seu marido e disse: manda já um dos moços e uma das jumentas, para que ocorra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova e nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Pode permanecer com a sua Bíblia aberta, amém? Queridos, nós vemos ali agora aquela mulher totalmente aflita, desesperada, porque o filho clama de uma forte dor na cabeça. Uma enfermidade assola aquela criança naquele momento, e aquela criança, ela morre ali sob o joelho da sua mãe. Mas, queridos, aquela mulher, ela tinha uma confiança, uma fé tão inabalável no Senhor, que ela não se desespera naquele momento, porque ela sabia que o Deus que havia dado promessa, Ele era fiel, Ele poderia trazer o seu filho de volta à vida. Será que é fácil, querido? E muitas vezes é fácil a gente crer em Deus, orar, dar glória a Deus quando está tudo bem, mas e quando está tudo difícil? E quando você olha de um lado para o outro, você não tem expectativa, você não tem esperança de mais nada. E nós vemos aqui que aquela mulher, ela fala para o seu marido: olha, manda já um dos moços, uma das jumentas, para que ocorra ao homem de Deus. Ele fala para ela assim: mas não é lua nova nem sábado. Por que ele fala não é lua nova nem sábado? Porque as pessoas naquela época, durante a lua nova, durante o sábado, eles tinham um costume de ir buscar o profeta, de ir buscar uma palavra do Senhor do profeta. Mas ali era um tempo diferente, não era lua nova, não era nem sábado. Mas por que? Aquele marido pergunta para aquela mulher: mas por que você está indo ao profeta? Ele imaginou talvez no seu coração alguma coisa aconteceu para ela estar querendo ir ao profeta numa época que não é propícia. Mas aquela mulher, ela diz para o seu marido: tudo vai bem. Queridos, como eu disse, é muito fácil, muitas das vezes, a gente dar glória a Deus, dar aleluia, quando a porta de emprego está aberta, quando está tudo bem. Mas e quando a adversidade que o mundo muitas vezes coloca, bate a nossa porta?
Então, queridos, nessa noite, que você possa crer que Deus, Ele opera na impossibilidade. Pergunta aí para o seu irmão que está do seu lado: vai tudo bem? Vai tudo bem? Queridos, a sunamita, ela perde o seu bem mais precioso naquele momento. Ela perde o seu filho, ela perde a sua posteridade, ela perde ele naquele momento alguém que daria continuidade ao seu legado, ao legado da sua família. Mas como eu disse, é fácil dar glória a Deus quando está tudo bem, mas quando eu estou vivendo já quase uma derrota, quando eu estou praticamente quase perdendo a batalha, e aí? Quando muitas vezes você já está perdendo a batalha na mente, muitas vezes a opressão vem sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre a sua vida, e você já está começando a perder a batalha na mente, você já está começando a perder a batalha para os seus pensamentos. Pensamentos muitas vezes negativos, que muitas vezes o inimigo fala na sua mente: não vai dar certo, cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus neste momento? Onde está a tua família? Onde estão as pessoas que te amavam? E você muitas vezes se vê perdendo a batalha na sua mente. Muitas vezes a depressão tomando conta da sua mente, muitas vezes a depressão tomando conta do seu coração. E quando a luta vem, que muitas das vezes o casamento está quase acabando, quando a luta começa a assolar o teu casamento, começa a assolar a tua casa, a enfermidade começa a assolar a tua família, não é fácil dizer neste momento: tudo vai bem. E quando a enfermidade muitas vezes bate a porta do teu coração, bate a porta da tua casa, muitas vezes quando o câncer bate a porta da sua família, e você começa a ficar desesperado sem saber o que fazer, será que é fácil neste momento você dizer: vai tudo bem? Mas, queridos, a sunamita, ela disse: vai tudo bem, porque ela sabia do milagre que ela havia recebido, e ela sabia da confiança que ela tinha em Deus. E diz a palavra do Senhor, queridos, que ela vai ao encontro do profeta. Vamos ler aqui do versículo de número 24. Então abordou a jumenta e disse ao seu servo: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Versículo 25. Partiu ela, pois, e foi o homem de Deus ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma está triste de amargura, o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: pediu ao meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai. E se te encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não hei de te deixar. Então ele levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz, nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe o aviso, dizendo: o menino não despertou. E chegando Eliseu àquela casa, em que o menino jazia morto sobre a sua cama. E entrou ele, fechou a porta sobre ele ambos e orou ao Senhor. Vamos ler aqui, no versículo de número 36. Tá, para a gente adiantar. Então chamou a Geazi. Nós vemos que depois o profeta Eliseu, ele ora ao Senhor, né? E aquele menino, ele retorna à vida. Aquele menino, ele é trazido de volta à vida. Então chamou a Geazi e disse: chama esta sunamita. E chamou-a e veio e disse: toma o teu filho. E entrou ela e se postrou aos seus pés e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. Queridos, será que a gente para muitas vezes para analisar dentro da palavra do Senhor as dificuldades, os percalços que a gente passa para estar na presença de Deus? E eu, pesquisando durante esse dia que eu estava preparando essa palavra, alguns estudiosos revelaram que essa caminhada no jumentinho demorava em torno de 4 a 6 horas. Então imagino que você montado no lombo de um jumentinho, de 4 a 6 horas, em busca de um profeta, deixando muitas vezes lá o filho, né, morto, mas crendo que ela estava indo buscar o milagre de Deus. Agora imagina só, queridos, 6 horas de ida, depois mais 6 horas de volta. Que coragem dessa mulher. Imagine você, 6 horas indo, 6 horas voltando. Queridos, isso é fé. Isso, queridos, é ousar quando tudo parece perdido. Isso é crer no milagre do Senhor. O profeta, ele retorna e o milagre acontece. Deus, ele viu a fé daquela mulher, daquela mãe,
quando ela creu, mesmo tudo estando perdido. Queridos, não existe impossibilidade diante do teu Deus. Pergunta de novo para o teu irmão: vai tudo bem? Vai tudo bem? Está tudo bem? Ou você nessa noite precisa de um milagre? Ou você hoje nessa noite precisa de um toque? Talvez não para você. Aquela mulher, ela não precisava para ela, mas ela precisava para alguém da sua família. Talvez você precisa de um milagre para alguém da tua casa. E paralelo, querido, dessa história onde Deus ele realizou o milagre, onde Deus ele ressuscitou aquela criança, onde Deus ele ressuscitou aquele menino, eu quero ler com você Lucas, capítulo número 7. Vamos abrir em Lucas, capítulo número 7. Nós vamos ler a partir do versículo 11. É uma história paralela, mas aqui nós já vemos o próprio Deus, o próprio Jesus agindo. Olha o que diz a palavra do Senhor, Lucas 7, versículo 11. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ele ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti digo, levanta-te. E o que for defunto assentou-se e começou a falar, e o entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Por um lado, nós vemos a sunamita, uma mulher que ousou na sua fé, uma mulher que era forte, uma mulher que o seu coração ainda tinha esperança. Ela ainda acreditava que o milagre poderia ser realizado. Mas agora nós voltamos e vemos uma história paralela de uma mãe que já não tinha mais esperança, de uma mãe que talvez a sua fé havia se findado, de uma mãe que estava desesperada, chorando porque ela olhava e não tinha mais um futuro de esperança pela frente. Talvez hoje você não esteja como uma sunamita, forte, encorajado, ousado na fé. Talvez hoje você esteja como a viúva de Naim, vivendo muitas das vezes o momento do luto, às vezes já vivendo o momento de uma quase derrota, ou talvez de uma derrota que você sofreu, sem expectativa talvez daquilo por que você tanto orava, sem expectativa muitas das vezes de acontecer um milagre. Queridos, a viúva, ela já havia perdido o seu marido e o seu sustento, ela já havia perdido aquele que trazia provisão para o seu lar. E nós vemos agora que por causa das enfermidades, que muitas vezes estamos sujeitos, que nós estamos sujeitos nessa vida também a passar por enfermidades. Nós estamos sujeitos também nessa vida a passar por adversidades. Mas por uma adversidade da vida, aquela mulher também perde o seu filho. Ela perde ali a sua esperança, ela perde ali a sua expectativa de ter um futuro. Porque nós sabemos, né, que naquela época, querido, as mulheres não tinham os direitos que têm nos dias de hoje. A mulher naquela época, ela não podia trabalhar, não podia lutar, não podia labutar no campo. E aquela mulher, ela tinha um futuro ali sem expectativa, porque agora quem iria sustentar a sua casa? Quem iria trazer o provento para aquela casa? No entanto, que nós vemos que Deus, ele tinha tanta misericórdia, né, das viúvas, que Deus ele mandava ajudar as viúvas nas suas diversidades, nas suas dificuldades, porque as viúvas passavam uma situação financeira complicada naquela época. Então, querida, aquela mulher ela já não tinha mais expectativa, já não tinha mais esperança, ela já não tinha mais um norte, o que fazer. Era um futuro totalmente incerto. Imagina você olhando pelos olhos daquela mulher, vendo ali o seu único filho, a sua única herança, o seu único herdeiro, que já havia partido. Não tinha mais esperança. Não tinha ali mais vida. Talvez você hoje não tenha perspectiva mais no futuro, daquela pessoa por quem você tanto orou para que se converta ao Senhor. Talvez você hoje não tenha mais perspectiva, porque talvez a pessoa por quem você tem orado está com câncer, está com alguma enfermidade que aos olhos dos homens é impossível. Mas, queridos, o mais lindo nessa história é que ela não foi atrás do profeta como foi a sunamita, mas o Todo-Poderoso foi até ela. Percebe como que é o nosso Deus, queridos? Quantas vezes a gente tem força para ir até o Senhor,
Mas Ele é tão fiel e tão misericordioso que quando Ele percebe você na sua necessidade, no seu choro, no seu pranto, muitas das vezes quando você está desanimado, triste, é Ele quem vai até você. E se você crer nessa noite, Ele está aqui, Ele irá até o encontro. Como é lindo esse Jesus. Diga assim para o teu irmão: se hoje você não tiver mais força para lutar, é Ele quem virá ao teu encontro. Você crê? Queridos, aquela mulher sunamita, ela caminhou de 25 a 35 quilômetros para chegar até o profeta. Mas Jesus, ele caminhou de 32 a 40 quilômetros para encontrar com a viúva de Naim. Alguns estudiosos talvez acreditam que talvez Jesus tenha caminhado um período da noite para chegar lá no dia seguinte. E eu achei tão lindo quando eu estudei sobre isso, que Jesus talvez ele tenha saído de madrugada, como talvez era do costume daquela época, e ele chega talvez de manhã, algum período da parte da manhã. Isso é conjectura minha, tá, pessoal? Não está escrito aqui, mas é o que alguns estudiosos pensam. Eu imagino Jesus chegando naquela manhã, né? Aquela mulher talvez ela teria passado uma noite toda enlutada, sofrendo, lamentando ali o falecimento do seu filho. Mas, queridos, em Salmos 30, versículo 5 diz assim, que a tristeza e o choro, ela pode durar uma noite, mas aquele que traz alegria, ele virá pela manhã. O choro e a tristeza daquela mulher pode ter durado uma noite, mas aquele quem é dono da alegria, dono da paz, o príncipe, Jesus Cristo, ele estava vindo ao encontro daquela mulher, para ressuscitar a fé daquela mulher, para trazer novamente a esperança ao coração daquela mulher. E mesmo estando cansado do caminho, ele sabia que precisava estar lá naquele momento. Ele sabia, porque o Senhor Jesus, ele tinha o seu cronograma a cumprir, ele tinha o seu caminho, ele sabia, né, com a sua onisciência, ele sabia que teria que estar lá naquele momento. E como eu disse, então aqui você percebe dois paralelos, queridos. No primeiro nós vemos uma mulher que vai ao profeta em busca do milagre, e no segundo nós vemos o próprio Deus indo ao encontro daquela viúva. Jesus é maravilhoso. Queridos, o amor do Senhor por mim e pela tua vida é incondicional. E nós vemos ali que Jesus, né, ele ressuscita aquele menino e ele entrega de volta a sua mãe. Queridos, que cena maravilhosa. Ele devolve naquele momento, queridos, não só o menino, mas ele devolve naquele momento a esperança daquela mulher. Ele devolve naquele momento ali para aquela mulher a esperança de dias melhores, a esperança de um futuro que até ao amanhecer era incerto, mas dali para frente seria um futuro de paz, um futuro de vitória, um futuro de glorificar a Deus. E o nosso Deus, ele é especialista nisso, em transformar a derrota em vitória. Ele transforma daquilo que é impossível no possível. Ele pegou a história daquela mulher e transformou uma história de luto em alegria. Jesus é poderoso, e assim Ele pode fazer na nossa vida. Eu quero dizer para você, queridos, o mundo, ele trará tribulações. O mundo, ele trará lutas contra a nossa vida, contra a nossa caminhada com Deus. O inimigo muitas vezes sempre poderá tentar nos atacar, e ele sempre vai tentar atacar mesmo. Quando você está no caminho da promessa, quando você está no caminho do Senhor, pode ter certeza que o inimigo se levanta contra a tua vida. Por quê? Porque ele quer te tirar do eixo da promessa, ele quer te tirar do caminho da promessa, ele quer muitas vezes atacar a tua fé. Mas, querido, ainda que o mundo traga tribulações, ainda que nós vamos viver, queridos, um momento da adversidade, eu creio em nome de Jesus que há graça disponível para mim e para a tua vida. Eu creio, meu queridos, em nome de Jesus que há cura disponível para mim, para a tua casa, para a tua família. E, queridos, se ainda falta força para você nesta noite, se você muitas vezes pecou, se você falhou diante do Senhor, se você muitas vezes se acha indigno de estar na presença dEle, ainda há perdão, ainda há transformação. E ainda, querido, que os teus sonhos estejam mortos, e ainda que os teus projetos estejam mortos, Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que seja morto, quem crê em mim, viverá. Ainda, queridos, que os teus sonhos, os teus projetos, aquilo que você tem colocado diante do Senhor tenha morrido dentro do teu coração, Ele é fiel nessa noite para trazer de volta a vida. Jesus, Ele entende a nossa dor.
E eu creio que hoje Ele virá ao nosso encontro. Mas pergunta de novo para o teu irmão aí: vai tudo bem? Queridos, eu não sei qual batalha você tem travado. Quando aquele profeta Eliseu estava no monte, que aquela mulher, havia subido ao encontro dele, ele mesmo diz: Deus não me revelou ainda o que essa mulher tem passado, mas eu estou vendo no seu rosto que a sua angústia é grande. Mas aquela mulher, quando ela vai ao encontro do profeta, ela não se detém no caminho por nada. E quando Geazi ele vai, perante aquela mulher e pergunta para ela o que aconteceu, nem para Geazi ela fala assim: não, eu vou direto ao profeta. Então, queridos, Deus, Ele é o único, Ele é aquele que tem a solução para o teu problema. Como eu disse, talvez a batalha que você tem enfrentado é a salvação na sua família. Talvez a batalha que você tem enfrentado é uma enfermidade. Talvez em você, talvez na sua casa, ou alguém que você ama. Ou talvez muitas vezes a batalha que você tem enfrentado tem pedido a Deus libertação. Libertação dos vícios. Libertação daquilo que não agrada a Deus. Talvez a batalha que você tem enfrentado, às vezes é uma batalha financeira. Às vezes você tem enfrentado dificuldade financeira e você tem orado ao Senhor. Mas eu creio que Deus hoje Ele pode fazer algo por você. Seja no alto do monte ou lá no vale, Ele estará com você. Queridos, não desista. Não entregue o teu chamado. Não entregue a tua fé. Não deixe a chama apagar no seu coração. Não desista, querido, da promessa que Deus Ele fez para você. Imagine se aquela mulher sunamita desistisse da promessa que Deus havia entregado em suas mãos. Imagina se ela tivesse conformado no seu coração com aquele momento de tristeza, com aquele momento de luto, e enterrasse aquela criança. Não. Deus fez a promessa e ela falou assim: eu vou em frente. Se eu creio que se Deus fez a promessa, Ele é fiel para ressuscitar essa criança. Não vou abrir mão da minha promessa. Queridos, não abra mão da tua casa, não abra mão do teu ministério, não abra mão da tua família. Não abra mão, queridos, de buscar libertação, não abra mão de buscar a cura, não desista. Não enterre, querido, os teus talentos. Não enterre aquilo que Deus Ele colocou no teu coração. Como o pastor falou aqui, Deus, Ele nos dá sonho muitas das vezes que talvez nosso recurso é impossível. Mas para mostrar que Ele é Deus e que Ele pode fazer na minha e na tua vida. E você pode nessa noite ter a oportunidade de fazer como a sunamita. De ir até o altar do Senhor e clamar, e orar, e buscar a face do Senhor. E é um tempo oportuno, queridos. Deus hoje eu creio que Ele tem cura. Eu creio que Deus hoje Ele tem libertação. Deus Ele faz um milagre na nossa vida. Talvez hoje também que você precisa que Deus aumente a tua fé. Talvez hoje você entrou aqui cabisbaixo, desanimado, sem fé, sem perspectiva, sem esperança, talvez como a viúva de Naim. E agora, Senhor, o que será de mim? O que será da minha casa? Deus, o que será daquele filho que dá tanto trabalho? O que será, meu Deus, daquela pessoa que eu tenho pregado e muitas vezes não quero ouvir a tua palavra? Está se entregue aos vícios, está se entregue, à vida errada, está longe dos teus caminhos, Senhor. Deus, o que vai ser, Deus, da minha área financeira, Senhor, agora que o desemprego bateu a porta? Deus, o que vai ser, Deus, agora que eu estou enfrentando essa dificuldade financeira, Senhor? Mas, queridos, Ele é fiel nessa noite para mudar o teu quadro, para mudar a tua história.